Prezado avaliador, você recebeu seu artigo e aceitou a sua tarefa editorial. Então agora você precisa fazer a sua avaliação. Você vai entrar na página do usuário, clicar em avaliador. Ao você entrar na página de avaliador, você vai ver as submissões ativas. Você pode ter um, como esse caso aqui, ou mais artigos para serem revisados. Então, o que você faz aqui? Você tem que clicar no título do artigo. Tá? Ao você clicar no título do artigo, você cai na página do artigo. Tá? Então, tem a situação da avaliação, a agenda da avaliação, a resposta, quando você fez a resposta ao editor e a data esperada para a entrega da avaliação. Então, você já tinha lido as diretrizes, como foi apresentado no e-mail anterior. Então, todas as diretrizes estão aqui, as diretrizes da avaliação. Você não só leu as diretrizes, como você baixou os artigos. Quando você baixou os artigos, então, os passos a seguir são o seguinte. Você clicou em avaliação, já foi mostrado na aula anterior, né? No tutorial anterior, que fala sobre a decisão de aceitar ou não a avaliação. Quando você aceitou, você fez a sua avaliação e escreveu nesse item aqui, que é o e-mail que vai para o autor. E aqui você selecionou um arquivo e subiu um arquivo com as correções. Tá? Importante, a avaliação cega, você subiu o seu arquivo com todos os comentários e correções sugeridos aos autores. Tá? Ele está aqui agora. O próximo passo que nós temos que focar aqui é a sua recomendação. Você tem então, uma avaliação para ser enviada para o editor. Essa é a sua decisão final sobre o que fazer com o artigo. Então, ao clicar aqui, o que nós vemos? Nós vemos que abre uma janela de opções. Escolha uma opção. Nós temos que clicar em algumas delas. É importante que você entenda claramente as diferenças. Então, vamos começar de baixo para cima. Rejeitar significa que você acha que esse artigo não tem solução, ele não tem qualidade para ser enviado para outra revista, ou para lugar algum, não podemos aceitar. Então, rejeitar, o artigo não merece considerações. E aí você não precisaria nem ter colocado as avaliações aqui em cima se quisesse. Tá? Enviar para outra revista. É uma situação que um artigo tem uma cara razoável, você não tem capacidade de avaliá-lo por não ser da nossa área, da área da revista que você é avaliador, e você pode enviá-lo para outra revista. Então você sugere que ele seja enviado para outra revista. Tá? E aí então tem as sequências de artigos que serão possivelmente publicados na revista que você está trabalhando como avaliador. A primeira delas é submeter novamente para avaliação. Submeter novamente para avaliação, o que significa? Ele vai ter que mandar o artigo, corrigir, e esse artigo vai voltar para você. Então, quando você clica nesse ponto, o editor vai enviar um e-mail com suas correções para o autor. O autor vai incorporar essas correções e vai, então, devolver posteriormente para o editor. Significa que são correções menores, que ela não precisa voltar para avaliação. Você tinha algumas pequenas correções, algumas sugestões de texto, e ele pode fazer pessoalmente. Tá? Então, quer dizer, desculpa. Significa que são correções significativas. Ele precisa devolver essas correções para os avaliadores. Então, você clica nesse item. Caso você ache que as correções são correções razoáveis, você pode mandar ele fazer as correções obrigatórias. Ele faz as correções, envia e o próprio editor decide se esse artigo precisa ser mandado novamente para avaliação ou não. Então, nessas duas possibilidades, tem uma função do editor para decidir o que vai ser feito com o artigo ou não, se as correções foram cobertas ou não. Finalmente, você tem então a opção aceitar. Quando você aceitou, o artigo está perfeito, ele só precisa de diagramação e publicação. É a escolha final. Está satisfeito com o texto do artigo. Bom, então é isso. Basta escolher, por exemplo, aceitar e clicar em enviar para avaliação. É importante que você envie. Eu vou deixar aqui, por exemplo,
submeter novamente para avaliação. E eu vou clicar aqui, ó. Uma vez registradas, não será mais possível modificar. Então, eu tenho certeza, eu clico sim. Tá? Quando eu clicar sim, o processo não terminou. Observem vocês que abriu, então, um e-mail, conclui a submissão, os comentários, agradeço a oportunidade, etc. É um e-mail padrão. Vocês devem enviar o e-mail ao editor, para que ele saiba que foi realizada a revisão. Caso contrário, ele não sabe mensagem nenhuma, ele vai ter que ficar procurando se os seus artigos estão feitos. Tá? E aí você volta então e você vê que já saiu. O artigo volta para cá e vê avaliação enviada. Tá? Todos os passos foram feitos, a sua avaliação apareceu aqui, na data. E sua missão por hora, como avaliador, está terminada.